É crescente e notório o descontentamento dos brasileiros que elegeram o presidente Bolsonaro com o fato dele estar refém do Judiciário e do Congresso Nacional. É sobre esse assunto que eu quero conversar, mas antes, convidar você a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, comentar e ativar o sininho para receber notificações. Eleito com mais de 57 milhões de votos, o presidente é refém do Nhonho, que foi eleito deputado federal com pouco mais de 60 mil votos, com a urna eletrônica da Venezuela, e do STF, basicamente composto por ministros indicados durante o tempo da cleptocracia lulopetista, com uma herança maldita ainda de FHC. O que nós precisamos entender é que o Brasil mudou e nós temos uma Constituição que é uma verdadeira droga. E dizer que a Constituição promulgada em 88 é uma droga é um respeito para com essa Carta Magna, que está totalmente defasada, que está totalmente desfigurada por emendas constitucionais e está totalmente em descompasso com o Brasil. Cabe lembrar que essa Constituição foi promulgada em 1988 por constituintes escolhidos em 1986. O que acontecia no mundo em 1988 e que a Constituição brasileira acabou sendo uma espécie de reflexo. Ainda vigorava o Muro de Berlim, que foi cair um ano depois. Ainda vigorava a União Soviética, que se transformou em nada em 1991. Portanto, havia um conjunto de ilusões macabras que ainda estavam em vigor. Porque nunca é demais lembrar que a União Soviética, no seu malfadado período comunista, foi responsável pela morte de algo entre 80 e 100 milhões de pessoas. Quantas mil pessoas morreram tentando fugir do inferno da DDR, Deutsche Democratic Republic. É ironia, né? Chamar aquele regime de regime democrático. Mas também chamam a República da China de democrática, chamam a Coreia do Norte de República Democrática, enfim. Dizem até que Venezuela, Cuba e outros penduricalhos também são democráticos. A Constituição que nós temos hoje em vigor, com todos os seus remendos, com todas as suas imperfeições, é uma mistura macabra de uma Constituição socialista, monarquista e porcareirista, porque ela é minuciosa ao ponto de querer legislar inclusive sobre juros. Essa Constituição é um troço tão sem pé nem cabeça que ela parte de dois princípios. Ou poderia ser republicana, e ali presidencialista, ou republicana parlamentarista, ou monarquista parlamentarista. O que essa Constituição fez é uma aberração de tal forma assintosa que é impossível governar com a sua vigência atual. Ou o presidente da República faz que nem os governos Sarney, Itamar, FHC, Lula, Dilma e Temer fizeram, ou seja, negociando fisiologicamente com os grupos de extorsão, ou não vai a lugar nenhum. Porque nós temos um sistema basicamente parlamentar. É o Congresso Nacional quem determina o ritmo do governo. Essa é uma realidade cruel, assustadora e preocupante. Mas também foi graças a esta coisa chamada de Constituição Cidadã que se criou um poder sem nenhum tipo de controle. Hoje o judiciário brasileiro, ele é um poder sem nenhum tipo de controle externo. E isso foi um presente dos bandidos constituintes eleitos em 1986. O que nós precisamos, na minha opinião, é convocar uma constituinte exclusiva e com urgência. Mas, na minha opinião, a essa constituinte exclusiva não poderiam se candidatar atuais ocupantes de cargos eletivos.
E ela deveria impor, na minha opinião, uma quarentena de 4 eleições gerais para que os constituintes pudessem se candidatar a algum cargo no executivo ou no legislativo. Tem que radicalizar, porque se nós formos deixar nas mãos dos atuais congressistas a feitura de uma nova Constituição, nós teremos uma aberração similar a essa que está aí. Da forma como nós vivemos hoje, sob o tacão de uma Constituição que remete ao Estado cuidando de tudo, ao Estado controlando tudo, nós não temos saída, nós não temos alternativa política, porque essa Constituição, eu volto a dizer, ela foi feita, ela foi escrita, ela foi estruturada, ela foi negociada dentro de um mundo que não existe mais. Essa Constituição que nós temos aí, ela não responde às necessidades do Brasil de hoje e do Brasil dos próximos 10 anos. No entanto, ela continua aí, sendo remendada, sendo enxertada, sendo reescrita a cada momento pelo STF, de acordo com as conveniências, de acordo com os interesses de quem manipula e controla o STF. Quando a gente começa a olhar para a realidade nacional, quando a gente começa a pensar a realidade nacional, a gente se depara com o verdadeiro monstrengo no qual se transformou essa Constituição, que já nasceu morta, podre, velha e esclerosada. Ou o Brasil encaminha a discussão de uma constituinte exclusiva, ou o cenário futuro será cada vez mais catastrófico, cada vez mais enojante. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.